Perguntinha para vocês, hein? Quem são. Não, primeira pergunta: quem é o líder de desarmes do Cruzeiro no Brasileirão? Essa é fácil. Kaique Bruno. É. Gabaritou, hein, Pedrão? Gabaritou. Mas estava fácil essa aqui. Então, vale a gente exaltar esse número do Kaique aqui, que em 22 partidas no Campeonato Brasileiro tem 66 desarmes, está em segundo lugar entre todos os atletas na competição. Uma média, aí a conta fica fácil, né? 22 por 66 é 3, uma média de 3 desarmes por partida. Ele teve ainda 30 interceptações. Desses 22 jogos, em 10, o Cruzeiro não tomou gol, tal do clean sheet. Ganhou 33 duelos aéreos, o que é uma surpresa devido à sua estatura, né? E foi driblado em 9 oportunidades, hein? Convenhamos que um jogador que joga 22 partidas, desarma mais de 60 vezes, 9 dribles, acontece, né? E não teve aí nenhum erro grave resultando em gol do adversário. Que o Kaique é um colosso na parte defensiva, a gente já sabe, mas esse dado aqui, ó, é que eu gostaria de trazer, que entre os volantes do Campeonato Brasileiro, a dupla do Cruzeiro também está se destacando, tá? Tanto Lucas Romero e Lucas Silva, pasmem, estão aí entre os 10 melhores volantes em desarmes no Campeonato Brasileiro, tá? Quando a gente pega, inclusive, os números, o líder é o Lucas Sacha do Fortaleza, aí tem o Rivera do Sport, o Gregory do Botafogo, que até já seguiu outro caminho. Neto Modric, do Mirassol, também aparece na lista. E aí, em quinto lugar, Lucas Romero El Perro, 46 desarmes no Brasileiro. E na sétima posição, Lucas Silva, do Cruzeiro, também com 44 desarmes. O Lucas Romero também com um excelente número de interceptações, né? 24 interceptações, o Lucas Silva, 7. Esses bons números de desempenhos, esses bons números defensivos aqui, esse desempenho, especialmente do Lucas Silva, é a grande surpresa, porque o Romero a gente já esperava isso, né? Eu acho que surpreende, né? O Lucas, a gente sempre foi acostumado a ver um Lucas Silva muito mais participativo ofensivamente. É a principal característica do Lucas Silva. Mas é legal, é uma surpresa boa saber que a dupla de volantes do Cruzeiro contribui para essa solidez defensiva do Cruzeiro. E aí a gente pode até voltar em algumas falas do Leonardo Jardim, quando ele fazia questão de bater na tecla de que o bom desempenho defensivo de uma equipe ele não está só restrito à última linha, né? Aos dois zagueiros e aos dois laterais. Passa por um trabalho muito grande dos jogadores de zonas mais ofensivas. Aí os atacantes e a dupla ali de volantes. Isso é um sinal claro de que o Cruzeiro tem um padrão pré-estabelecido, tem um bom desempenho defensivo. Pouquíssimos são os jogos onde o Cruzeiro acaba sofrendo ali no setor de meio campo, muito por conta desse bom momento, vivido por Lucas Silva e Lucas Romero. E é bem legal ter a dupla do Cruzeiro aí no top 10 dos desarmes do Campeonato Brasileiro. Quando a gente pensa assim no DNA do time do Leonardo Jardim, o que define o time do Leonardo Jardim, tem alguns pontos, né, que a gente vai citar. E um deles é justamente ser um time que compete demais, principalmente no meio-campo, né? Isso foi algo que mudou da água para o vinho. Eu lembro de algumas partidas já ali contra o São Paulo, mas contra o Bahia também. Acho que por tudo que a gente vinha assistindo do Cruzeiro na temporada e você do nada começa a ver esse tipo de atuação, eu lembro de ter ficado muito encantada com o Cruzeiro, principalmente naquele 3-0 diante do Bahia. E passa muito por isso, né? Por ser um time que combate demais no meio-campo o tempo inteiro, né? E que passou a fazer faltas táticas, porque quanto tempo a gente viu do Cruzeiro um time meio passivo, assim, que o adversário tinha toda a liberdade para chegar no último terço, chegar na nossa área e finalizar. E aí, esses dois charás aí são grandes responsáveis, não somente eles, mas são grandes responsáveis por esse DNA, por essa característica de um Cruzeiro que combate demais no meio-campo, que compete demais o tempo inteiro, e quando eles conseguem desempenhar isso no mais alto nível, porque estão bem fisicamente, tecnicamente, o Cruzeiro costuma ir muito bem e costuma sofrer pouco, né? Acho que essa é a grande tônica do Cruzeiro do Leonardo Jardim, apesar de ser um time muito letal, que precisa de poucos passes para finalizar a gol, a principal característica para mim é ser um time muito sólido defensivamente, que sofre muito pouco assim contra os seus adversários, e isso passa muito por essa dupla de volantes. Não vou dizer que surpreende, assim, porque individualmente é o Lucas Silva, por exemplo,
acho que surpreende dentro do contexto mais geral, que inclusive o Lucas Romero não estava bem no início da temporada. Basta a gente resgatar aí algumas partidas do Campeonato Mineiro, aquelas partidas contra o América Mineiro, partidas muito aquém do nosso meio-campo. Acho que a surpresa é essa recuperação tão rápida, não só dos dois, mas do time em geral, né? Passaram a desempenhar num nível muito alto. Para muitos, os dois vivem o melhor momento da carreira agora. Não sei se é exatamente isso, mas acho que tem argumentos muito, muito favoráveis a isso. E que bom que a gente está desfrutando dessa dupla de volantes. Para vocês, é a melhor do país? É muito boa, muito boa. Talvez seja a melhor do país, sim, Rafa. Eu, sinceramente, fico muito surpreso com o número de desarmes do Lucas Silva. Eu não imaginava um número tão elevado da parte dele nesse momento da carreira. Até fui dar uma olhada aqui se o Lucas Silva já tinha desarmado tanto por jogo dentro de alguma edição de Campeonato Brasileiro, e não tinha. Essa edição que o Lucas Silva tem mais desarmado por jogo no Campeonato Brasileiro, né? São 2 desarmes, isso é algo impressionante. É um cara que sempre foi muito refinado na parte técnica, mas que tem sido capaz de combater também, né? E no caso do Lucas Romero, que sempre teve esse poder de combate, é um cara que tem contribuído também em participações em gols, né? Ele tá na temporada dele com mais participações em gols com a camisa do Cruzeiro. Isso é impressionante, eu acho que um pouco sintomático também do momento que esses caras estão vivendo, se complementam muito bem. Essa parte da volância do Cruzeiro passou a ter mais consistência a partir do momento em que essa dupla passou a jogar com o Leonardo Jardim, né? No momento em que isso aconteceu, ninguém imaginava tanto. Ninguém imaginava que houvesse tanta conexão, mas hoje a resposta está aí, né? Estão se destacando bastante e não dá para imaginar um Cruzeiro sem a presença desses dois, né? Se o Cruzeiro é um time tão equilibrado, capaz de combater bem, de ocupar espaços, mas ao mesmo tempo de sair bem para o jogo, de ter ritmo, passa muito por essa excelente dupla, Lucas Romero e Lucas Silva, que além de tudo, né, extremamente identificado com o Cruzeiro. Quando a gente olha para esses dois, a gente também imediatamente consegue pensar em um Cruzeiro vencedor, né? Esses caras fizeram parte de um Cruzeiro extremamente vitorioso e agora estão fazendo com que dentro de campo o Cruzeiro possa estar retomando aí o posto onde sempre deve estar em qualquer competição, né? Que é de brigar por títulos.